De volta com o Band Cidade, olha, depois de 3 dias, os bombeiros encontraram nesta tarde o corpo do instrutor de rafting desaparecido na sexta-feira no rio Paraibuna, em Natividade da Serra. O homem de 27 anos, conhecido como Neto Rocha, era de São Luís do Paraitinga, onde será realizado o velório daqui a pouco, às 7h30 da noite. Neto Rocha estava acompanhado de um empresário de Taubaté, que também morreu afogado durante a prática do esporte. O corpo do empresário foi encontrado na semana passada. A Polícia Civil investiga o caso. E sobre essa operação do Corpo de Bombeiros, a gente recebe aqui no estúdio o Tenente Eduardo Oliveira. Boa noite, Tenente. Obrigada pela presença. Tenente, como foi essa operação? O corpo foi encontrado num local muito distante de onde aconteceu o acidente? Boa noite a todos. Nós tivemos grande trabalho para localizar esse corpo, tendo em vista que o rio estava cheio no dia de hoje. Nós tínhamos, além da correnteza, a incerteza dele estar no local em que ele havia caído, onde tinha sofrido o acidente, ou ele poderia ter sido levado, flutuado. E então nós dividimos todas as nossas atenções para o local onde ele caiu, que era uma pedra, que ele poderia estar embaixo da pedra, e praticamente toda a pressão da água estava embaixo daquela pedra, e o que impossibilitava a ação de mergulho pelos homens do Corpo de Bombeiros. Então nós tivemos que dividir nossa equipe, metade ficou cuidando dessa parte e outros ficaram descendo o rio, verificando a possibilidade dele ter sido levado. O trabalho começou na sexta-feira. No sábado, nós decidimos fazer uma barragem naquele ponto, tendo em vista que se nós diminuíssemos esse fluxo de água, talvez fosse possível uma ação de mergulho para que a gente pudesse ter certeza que naquele local ele não estava. Então nós demos início e no dia de hoje os trabalhos começaram bem cedo, tendo em vista que a previsão é de muita chuva. Sim, bastante chuva, chovendo todo dia, né? Chovendo todo dia e para aquela região a previsão é de aproximadamente 70 milímetros. Muita água. Muita água, e para uma região onde o rio vai se afunilar, isso significa 1 metro, 1,5 metros a mais de água. Então dificultaria ainda mais as nossas ações. Mas logramos êxito em encontrar ele logo após essa região que a gente que tinha a maior possibilidade, tendo em vista que foi ali que ele sofreu o acidente. Foi perto dali, então? Foi bem próximo. E ele ainda estava submerso, mas já deu para, no visual mesmo, vocês localizarem. Localizado. Tenente, com relação durante as buscas, né, vocês observaram indícios? O que causou esse acidente? Porque a gente está falando de pessoas profissionais experientes, né, já acostumados com essa prática do esporte. E com o local também, já conheciam o rio. E o senhor estava até falando uma coisa interessante, Janda. Ele falou que numa classificação da correnteza, aquela correnteza do rio Paraibuna é classificada numa classificação 2, que é uma classificação tranquila, né, Tenente? Então, o que teria provocado esse acidente? Então, o rio Paraitinga, assim como os rios da região do Vale do Paraíba, eles são muito frequentados pela prática do rafting. Então, nós temos pessoas muito capacitadas. Anualmente, nós temos cerca de 10 mil pessoas que descem essas corredeiras e não temos registros de acidentes nesse local. No entanto, trata-se de uma ação isolada, apesar de ser um guia, né? Então está ainda em apuração para ver o que pode ter sido ocasionado nesse acidente. No entanto, não é algo alarmante para as pessoas se preocuparem. O rafting é uma prática segura. Nós temos na nossa região pessoas extremamente capacitadas. A prova disso é o número, 10 mil pessoas anualmente, há mais de 10 anos, que não se fala em acidente nesse local. Tenente, então quais seriam as orientações agora para as pessoas que estão assistindo ao Band Cidade e que desejam praticar, ou aquelas que já praticam, tanto nos rios aqui da região, quanto também no mar, nós temos o litoral norte. Quais as orientações para evitar acidentes, né? Neste caso foi uma fatalidade.
Sim, sempre a busca por uma atividade assistida com pessoas capacitadas que conheçam o local, que conheçam a prática, evitar fazer esse tipo de atividade sozinho, tanto aqui quanto no litoral também, obedecer às sinalizações. Geralmente, principalmente no litoral, nós temos o guarda-vida que sinaliza a praia. É muito importante que as pessoas respeitem as regras. Tá certo. Nós recebemos aqui o tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Oliveira. Obrigada, parabéns pela toda a equipe aí pela operação, apesar, né, de encontrá-los mortos, mas parabéns, a gente agradece muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. Obrigado, tenente. Olha, em Taubaté, os pais estão preocupados com a brincadeira dos filhos. Um parquinho no bairro Secap, que deveria ser um local limpo e seguro para a criançada, estava cheio de mato e com brinquedos quebrados. Os próprios moradores decidiram resolver o problema e, com o dinheiro do bolso, fizeram parte da manutenção do espaço. Eles contam que funcionários da prefeitura estiveram no local e também fizeram alguns reparos, mas o serviço ficou pela metade. Quem vê essas crianças brincando a todo vapor nem imagina como era a situação do parquinho até pouco tempo atrás. Jaqueline mora no Secap há 13 anos e confirma que nem sempre o parque teve essa boa aparência. Quando eu vim para cá 13 anos atrás, já existia o parquinho, porém já existia aquele parquinho largado. O que eu gostaria de ver é tudo arrumadinho, pintadinho, bonitinho, pelo menos uma visão boa, né? Porque a gente mora aqui há muito tempo, o mínimo que a gente pode ter aqui, pelo menos ver as criançadas contentes. Essas fotos são do mesmo parque infantil no ano passado. O cenário só mudou porque Fernando, que mora aqui há 4 anos, teve que tirar dinheiro do próprio bolso para revitalizá-lo. A prefeitura não dá mais assistência para a gente tem que arrancar dinheiro do nosso bolso para poder fazer a limpeza, porque aqui já é muito perigoso com o escorpião, esses bichos que estão em epidemias por aqui. E mesmo assim a prefeitura deixou a desejar aqui com esse parque e a gente está arrancando dinheiro do nosso bolso. E agora a última limpeza, agora eu perdi uma roçadeira que o rapaz veio fazer a limpeza. Eu vou ter que desembolsar mais dinheiro com a minha roçadeira. Apesar dos esforços desse pai que se preocupa com os filhos, ainda tem brinquedos quebrados no parque que oferecem perigo. O que eu procuro da prefeitura é mais a limpeza e a manutenção, que querendo ou não vieram pintar o parquinho aqui, tiveram a capacidade de ligar em casa falando que fizeram manutenção e sendo que não fizeram. O parquinho está quebrado, pintaram, não roçaram nada e deixaram o parquinho quebrado. Mas a criançada não abre mão de se divertir mesmo assim. Eu e minhas irmãs se diverte aqui. É muito legal ter esse parquinho. Só o horário. A Prefeitura de Taubaté informou que uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos esteve no local e fez os reparos apontados pelos moradores do bairro. Pelo menos agora, depois que a nossa reportagem mostrou a situação, a criançada vai brincar com mais segurança e, claro, tranquilidade também para os pais. Os moradores enviaram essas fotos para a gente, confirmando que realmente o serviço foi feito. A administração municipal disse ainda que um serviço de limpeza está sendo feito em todas as praças da região do Secap. No próximo bloco, apenas 5 famílias, entre as 35 envolvidas no acidente com estudantes na Mogi Bertioga, aceitam o acordo proposto pela Defensoria Pública e a empresa União do Litoral. O Band Cidade volta em instantes. Hora certa para você, 7h11. A gente volta já.